Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e você está assistindo a aula de número 2 do 8º ano da disciplina de língua inglesa do Colégio Monjolo, ok? E o tema deste vídeo é Present Progressive for the Future. Let's go? Bom, pessoal, o tema da nossa aula 2 não é uma novidade para vocês. Vocês já estudaram aí o Present Progressive no 7º ano. O que é novidade para a gente é a forma como a gente vai utilizar esse Present Progressive na aula de hoje. Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos no quadro, algumas situações no quadro para que vocês primeiro lembrem do Present Progressive e depois entendam qual é esse novo uso que a gente pode dar para ele, certo? Então, se vocês lembram lá do Present Progressive, vocês vão também recordar que ele é um tempo que nós usamos para falar de algo que está acontecendo agora. Esse é o Present Progressive, certo? Então aqui nós temos a estrutura dele, né? Inclusive nós revisamos isso no início do nosso ano. Todas as frases do Present Progressive têm que ter o quê? Um subject, que é o sujeito, né? Então, I, you, he, she, it, we, you, they, Mark, the teacher, my friend, ok? São vários os sujeitos possíveis. Esse subject aqui vai ser seguido do verbo to be no presente, porque a gente está falando do present progressive, então vocês lembram aí como é que seria esse verbo to be in the present? Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Beleza? Então é esse verbo to be que nós vamos usar aqui no Present Progressive. E esse Present Progressive, o verbo to be aqui, vai ser seguido de um outro verbo com ing, ok? Um verbo com ing, que é o gerúndio. Vocês lembram lá como é que funciona, para que serve, qual que é a ideia desse gerúndio? Né? Em português, o ing é o que dá aquele sufixo ando, endo e indo para os verbos. Então, trabalhando, comendo, viajando, bebendo, dormindo, isso é o ing. Então, em inglês, basta eu colocar o ing no verbo para dar essa ideia do gerúndio, para dar o ando, endo ou indo no verbo, ok? Então, essa é a estrutura. Subject plus the verb to be plus a verb with ing. Então, eu coloquei um exemplo aqui que tem tudo a ver com a nossa realidade agora, né? We are studying English. We are studying English. Nós estamos estudando inglês, ok? Vejam que eu destaco aqui no quadro. Quando que nós estamos estudando inglês? Now. Agora, nesse momento. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos usar o Present Progressive com essa ideia. A ideia de nos referirmos a algo que está acontecendo agora, certo? E isso não é novidade pra gente. Se eu quisesse transformar essa frase aqui em uma frase negativa, eu pego o verbo to be e coloco no negativo, né? Então fica we aren't studying English, né? Se eu quero transformar em pergunta, eu coloco o verbo to be na frente. Vocês lembram? Nós nunca usamos do ou does quando a gente tem o verbo to be no presente, né? Ele que é o próprio auxiliar. Então ficaria Are we studying English? Tranquilo, né? Isso não é novidade. Agora, o que é novidade é o seguinte: eu posso utilizar esse Present Progressive para falar de uma situação que vai acontecer no futuro. E aí vocês vão se perguntar, poxa, mas e aí, teacher, não vai ficar meio confuso? Olha só que bacana. Não é confuso, é bem simples e tem algumas pistas nas frases aí que vocês vão utilizar para saber se estão falando de algo que está acontecendo agora ou de algo que vai acontecer mais para frente no futuro, ok? Então eu coloquei um exemplo aqui, primeiro para vocês verem que é a mesma estrutura. Então nós temos aqui, ó. My cousins are coming on the weekend. My cousins are coming on the weekend. Olha lá, a gente tem o sujeito aqui, temos o verbo to be, temos um verbo com ing. A pergunta para vocês agora é a seguinte: eu estou falando de algo que está acontecendo agora? Prestem atenção na frase aqui. My cousins are coming on the weekend. É algo que está acontecendo agora? Não é. E como que eu sei que não é? Porque quando eu uso o Present Progressive para dar essa ideia de futuro, eu sempre tenho que usar um tempo, um período de tempo aqui que vai me ajudar a saber que eu estou falando do futuro. No caso dessa frase aqui é on the weekend, ok? Se vocês pegarem o livro de vocês lá na página 17, ok? Vocês vão ver que temos um quadrinho na página 17, onde tem ali a plaquinha de stop,
que mostra mais alguns exemplos de tempos, de expressões de tempo que são comumente usadas aqui com o Present Progressive para dar essa ideia de futuro, ok? Então depois vocês dão uma olhadinha no livro ali na página 17. Mas eu coloquei mais alguns exemplos para vocês aqui. Então a gente tem lá, ó, então, My cousins are coming on the weekend. Eu mudo um pouquinho a tradução também, né? Então não tem como eu falar meus primos estão vindo no final de semana. Embora não fique tão errado assim, mas fica melhor se eu traduzir. Meus primos vão vir no final de semana, não é? Notem a segunda frase aqui, ó. I am doing my homework tonight. Vocês estão estudando, né? Estudando de manhã, alguns estão estudando à tarde, enfim. Geralmente, algumas pessoas fazem as tarefas à noite, né? Então, quer dizer, esse tonight não é agora, não é algo que está acontecendo agora. Eu estou me referindo ao futuro. Primeiro eu assisto às aulas, aprendo o que tenho que aprender, depois eu faço a tarefa. Então, I am doing my homework tonight. Eu vou fazer minha tarefa hoje à noite. Então, o tonight é a dica, é a pista que me faz entender que, opa, não estou falando de algo que está acontecendo agora. Eu estou usando o Present Progressive para falar de uma situação que vai acontecer no futuro, ok? Finalmente, eu tenho aqui, ó, The soccer team is playing on Saturday. The soccer team is playing on Saturday. Se eu paro a frase aqui no is playing, ficaria, o time de futebol está jogando. E aí você entende que é agora. Só que aqui, se vocês prestarem atenção, a gente tem o on Saturday. Né? Então, o time não está jogando agora. O time de futebol vai jogar no sábado. Ok? Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que pode ser que vocês vejam esse Present Progressive sendo usado com essa ideia de futuro. E não está errado. Então, é possível a gente usar o Present Progressive além da ideia de algo que está acontecendo agora, com a ideia de algo que vai acontecer no futuro. Para isso, eu preciso colocar na minha frase quando que essa situação vai acontecer. E aí eu posso usar também aquele quadrinho que aparece ali no nosso livro, na página 17, com mais algumas expressions que nos dizem quando as coisas podem acontecer no futuro. Tá certo? Então a aula 2 é isso, pessoal. Present Progressive for the Future. Espero que tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar para o teacher, não tem problema nenhum. E agora é hora da gente praticar, ok? Vamos lá então. Hands on!